Jesus no Antigo Testamento e como Jesus cumpriu isso na sua vida. Em João 5,39, nós temos aquele verso famoso que a gente sempre usa nos estudos bíblicos, especialmente no primeiro, né? Que diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A gente sempre lê esse verso como se Jesus estivesse mandando as pessoas, estivesse ordenando que as pessoas examinassem a Bíblia, né? A gente sempre lê nesse tom: examine as Escrituras, mas na verdade Jesus não está falando como uma ordem. Jesus está avaliando, Jesus está analisando o comportamento das pessoas que estavam ali ouvindo, os líderes que estavam ali. Então é como se ele estivesse dizendo assim: vocês examinam as Escrituras porque vocês acreditam que vão achar a vida eterna, só que as Escrituras elas testificam o tempo todo em mim, e vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. É assim que diz em João 5, 39 e o 40. Ou seja, vocês vão para a Bíblia, vocês vão estudar as Escrituras, estudar a Torá, estudar o Talmud, estudar todos esses livros que vocês têm do Antigo Testamento. Vocês vão tentar entender, tentar estudar. E olha que os líderes, eles passavam o tempo todo decorando os trechos, estudando a etimologia das palavras. Então é isso que Jesus dizia: vocês examinam tanto para achar a vida eterna, mas tudo que a Bíblia fala é de mim. A Bíblia o tempo todo faz referência a mim. O Antigo Testamento está cheio de referências e profecias apontando para o meu ministério. E vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. A gente estuda a Bíblia hoje, e na Bíblia a gente encontra Jesus, e a gente vai até Jesus para achar a vida eterna. Só que as pessoas naquela época, elas estudavam procurando a vida eterna, mas não queriam até Jesus. Então é isso que ele está chamando a atenção. É isso que ele está chamando a atenção. Jesus é o personagem principal da Bíblia. Existe um vídeo na internet, uma música, acho que não sei se acho que é uma música de outra igreja, que é contando como Jesus é apresentado em cada livro da Bíblia. Em Gênesis ele é o Criador, em Êxodo ele é o Libertador, em Números ele é o Legislador, uma coisa assim. E cada livro Jesus é apresentado de uma maneira diferente. Até no livro que ele não aparece, que é o livro de Esté. O livro de Esté é o único livro na Bíblia que não aparece o nome de Deus. Até nesse livro que não aparece o nome de Deus, Jesus é apresentado ali, na figura de Esté, na figura ali das intercessões do povo, da maneira como Jesus é o nosso intercessor hoje. Enfim, cada livro da Bíblia, Jesus é apresentado de uma maneira diferente. De forma que toda a Bíblia aponta para Jesus como personagem principal. E aqui na lição de hoje traz um dado muito interessante. Diz que existem tantas profecias de Jesus no Antigo Testamento que está além do que a gente pode calcular. Sabia disso? E aqui ele fala o seguinte, que se você tentasse preencher uma área do tamanho do estado de Minas Gerais com uma pilha de moedas de 60 centímetros de altura, tá? Você pega lá todo o território do estado e tenta preencher com pilhas de moedas de 60 centímetros de altura. E você começa a pintar de rosa uma dessas pilhas, uma dessas moedas, e depois misturar todas. Então de cada pilha de 60 centímetros você pega uma moeda e pinta de rosa. E aí você pega agora uma pessoa, sim, aí você mistura todas essas moedas. Você pinta uma em cada pilha, pinta uma de rosa e depois mistura tudo. E aí você diz para uma pessoa vendada, uma pessoa que está vendada, que pegue a moeda rosa. Qual é a chance dela encontrar essa moeda na primeira tentativa? Então, são muitas referências, são muitas profecias, muitas predições, desde Gênesis 3,15, né? Quando Deus diz para Eva, quando Deus diz para a serpente, quando Deus diz para Eva mesmo, porém inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e o descendente dela. Este ferirá a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira profecia messiânica. Jesus disse para a serpente, mas especificamente para Satanás. Os descendentes da mulher e os descendentes da serpente, os filhos de Deus e os filhos de Satanás seriam inimigos por todo o tempo que eles existissem, e o descendente da mulher, que seria Jesus, esmagaria a cabeça da serpente, apesar de ela ter ferido o calcanhar. Aquela foi a primeira profecia messiânica, e depois dessa vieram milhares, centenas. E só aqui na lição de hoje nós podemos ver quatro profecias, quatro referências ao ministério de Jesus. Então vamos ver, por exemplo, o Salmo 118, 26. Como é que Jesus seria recepcionado quando ele entrou em Jerusalém? Salmo 118, 26. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós o abençoamos. Olha aí. Então, como foi que o povo recebeu Jesus? A gente vai conferir lá em João 12, 13, e nós vemos que todo mundo recebeu Jesus com palmas, com ramos de oliveira. As pessoas pegavam suas próprias túnicas e colocavam na beira do caminho para fazer um tapete para Jesus passar. Então, e eles diziam exatamente isso: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e assim por diante. Cumprindo exatamente a profecia. Porque as pessoas, como elas sabiam que o Messias iria entrar daquela maneira, as pessoas já conheciam, que já liam nas sinagogas, elas pensaram, não, já que Jesus está chegando dessa maneira, então a gente tem que recepcionar do jeito que tem na profecia. E aí todo mundo começou a lembrar e começou a falar daquela maneira. Agora, a maneira como Jesus entraria também foi profetizada. Sabia disso? Se a gente for lá para Zacarias 9:9, diz a maneira como Jesus entraria em Jerusalém. Olha aí. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumento. Então Jesus, quando ele estava chegando em Jerusalém, ele sabia dessa profecia, que foi ele que inspirou a escrever, né? E ele mandou os discípulos irem lá, tiraram o jumentinho, e se o dono perguntasse alguma coisa, ele dizia, o Senhor precisa dele. Aí ele trouxe o jumentinho e ele entrou em Jerusalém. Por que Jesus entrou desse jeito? O que vocês acham? Por que Jesus entrou desse jeito? Por que Jesus não entrou num cavalo? Por que Jesus não mandou fazer uma biga, uma carruagem? Essa maneira era uma forma de evidenciar mais ainda a humildade do Filho de Deus. Ele não vinha para buscar glória. Ele não vinha para buscar pompa. Ele não mandou contratar, fazer um desfile real. Eu vou aqui na minha carruagem e vai vir um bocado de gente na frente com a fanfarra, que nem aquela fanfarra lá do clube. Não vai ter aquela fanfarra, não vai ter cavalo, não vai ter trombeta, não vai ter nada. É só um jumentinho. Eu vou entrar dessa maneira. E também para mostrar a paz do seu reino. Aquilo seria uma forma de ilustrar simbolicamente a paz do reino de Cristo. Certo? O que mais? Que outra profecia a gente pode encontrar aí nessa trajetória? Sim, Samara também disse. Jesus mostrou que estava de passagem e não era desse mundo. Exatamente. Outra coisa. Outra profecia muito importante que nós encontramos ali na etapa final da vida de Jesus. Está lá em Salmo 41:9. Essa profecia se cumpriu ali na Santa Ceia. Olha aí, Salmo 41, verso 9. Diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava e comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Várias vezes Jesus falou dos 12 como seus amigos. E ele sabia o comportamento de Judas. Desde que a gente estudou sobre Maria, que ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, nós vimos aquela resposta de Judas. Jesus já sabia o caráter dele. Aquela função de ser o tesoureiro dos 12 era uma forma de Jesus trabalhar o coração dele para que ele se arrependesse. E como cada vez mais ele ia ficando rebelde, então Jesus deu uma última chance, uma última oportunidade. E foi ali o pão molhado. E é com aquele pão molhado, que é como a gente faz com a criança, como a gente faz com um recém-nascido, Jesus ainda esperava que naquele momento ele caísse em si e desistisse. Só que
a Bíblia diz que naquele momento ele entrou nele Satanás. E aqui vale, já é quase 10 minutos, mas vamos lá. Aqui vale uma consideração muito importante. Tem pessoas que quanto mais Deus age com bondade, quanto mais Deus dá chances, quanto mais Deus trabalha com a mente dela de maneira positiva, mais aquela pessoa se toca, aquela pessoa se arrepende, aquela pessoa percebe o quanto Deus está sendo bom com ela, o quanto Deus deu chances para ela. Mas tem gente que quanto mais Deus age dessa maneira, mais rebelde fica. Então não deixe que isso aconteça com você. Só mais uma. Lá em Zacarias 12:10. Zacarias 12:10 diz a maneira como Jesus morreria. Se seria de uma maneira calma ou seria de uma maneira violenta. Zacarias 12:6 diz assim: se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Veio para o seu e os seus não receberam. Jesus veio para a casa dos seus, Jesus veio para esse planeta e aqui ele foi ferido e traspassado. Como diz aí no capítulo 13, capítulo 12, verso 10. E sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Traspassariam as mãos e os pés de Jesus, ele seria crucificado. E a gente pode falar mais referências, por exemplo, a referência que diz que ele sentiria sede, né? Como diz lá no Salmo 69, que iriam repartir as suas vestes, que seus ossos não seriam quebrados, que ele seria sepultado no sepulcro do homem rico, que ele não sofreria decomposição, que ele seria ressuscitado. Enfim, tudo que nós vimos da vida de Jesus, tudo que você já leu nos evangelhos, tudo isso tinha sido dito no Antigo Testamento. Tudo tinha sido profetizado. E também tudo sobre a volta de Jesus está profetizado. E você está a par das profecias da volta de Jesus? A vida dele foi profetizada. E a volta dele também está. E você conhece essas profecias? Você tem elas de memória? Você saberia explicar para alguém? Você saberia transmitir essa esperança que você tem para outra pessoa? Que Deus possa trabalhar no nosso coração hoje, para que nós possamos sentir interesse e gosto pelas profecias, pelas mensagens para o presente e para o futuro. Amém? Senhor Deus, agora, Senhor, abençoe o estudo do livro Serviço Cristão, que a pessoa que for passar possa ser usada pelo Teu Espírito para transmitir essa mensagem e nos encher de esperança e motivação para levar outras pessoas a Te conhecer. Em nome de Jesus, amém. Amém.